Paulo Vieira Silva das Neves, eu sou orientado pelo professor Carlo Romani e eu vou apresentar o meu trabalho, o Trabalhar e Jogar, a popularização do futebol no Rio de Janeiro, com olhar nas fábricas cariocas. Primeiramente é importante fazer uma contextualização do tema para poder se compreender o trabalho. O Rio de Janeiro, no começo do século XX, se via inserido num longo processo de mudanças políticas, econômicas e estruturais. Em grande parte disso, decorrência da mudança do regime então imperial para o regime republicano, que por motivos de tentar se afastar desse período imperial, do período da monarquia, busca um aspecto moderno à cidade. Isso vai ser importante para poder compreender alguns dos personagens desse momento histórico do Rio de Janeiro, como o então presidente Rodrigues Alves, o prefeito Francisco Pereira Passos e o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Esses vão ser os grandes nomes, assim como também Lauro Miller e alguns outros nomes, do momento conhecido como Belle Époque carioca, que tinha uma forte influência europeia, no caso francesa, como mostra a Belle Époque, que tem essa intenção de realizar essa mudança dos costumes que eram vistos como atrasados por alguns dessas autoridades e que viam, né, nessas mudanças europeias, especialmente em Paris, uma fonte para poder modernizar a cidade do Rio de Janeiro. É também em inícios do século XX que o futebol chega com grande força nessa cidade do Rio de Janeiro que buscava essa grande modernização. Isso acontecia por causa da forte presença britânica e do seu capital nesse contexto de urbanização e industrialização da cidade do Rio de Janeiro. O esporte bretão ele vai ser inicialmente apropriado pela burguesia britânica e pelos seus descendentes, sendo então muito comum que o futebol, pelo menos bem no começo da sua presença no Rio de Janeiro, seja praticado basicamente pelos ingleses aqui na cidade e pelos seus descendentes. Com a propagação do futebol por essas elites e também junto com outras práticas esportivas, vai ser criado o conceito de sportsman, que são esses homens, em sua maioria, viris e que esbanjam um físico desejável ao homem moderno, ao homem republicano, ao homem que seria a face dessa nova cidade do Rio de Janeiro. Isso era extremamente ligado com as elites e com a forma como eles se viam representados nesse novo conceito modernizador de espaço urbano e de cidade. Acontece que rapidamente o futebol vai se expandir para além das elites cariocas, de uma forma bem rápida, inclusive. E com isso ele vai atingir diversos setores sociais, chamando a atenção também de trabalhadores de fábrica que vão começar a praticar o esporte no seu tempo livre ou depois do seu expediente. Isso, por sua vez, vai causar ruído tanto dos setores da elite, que não desejavam ver o futebol ser expandido dessa forma para outras classes, para as classes mais pobres, quanto de meios anarquistas e sindicalistas, que viam no futebol uma forma de opressão, um esporte britânico de origem burguesa, que nas fábricas era usado pelos patrões para poder controlar os seus operários. O objetivo, então, do trabalho é focado em responder a seguinte questão: como clubes operários como o Bangu Athletic Clube, o Andaraí Athletic Clube e o Mavilis Futebol Clube ajudaram na popularização do futebol e no desenvolvimento desse esporte como movimento de massas, e como esse processo foi observado pelas elites então detentores da prática e dos grupos anarquistas e sindicalistas diretamente ligados ao operariado. Para apresentar a metodologia e os principais resultados, é importante, primeiramente, frisar que a proposta inicial do trabalho era estudar a relação de clubes anarquistas e sindicalistas no Rio de Janeiro com outras cidades, como Buenos Aires ou Montevidéu. Porém, a maior dificuldade de localizar bibliografia e fontes nessas outras cidades em comparação com a grande disponibilidade desses no Rio de Janeiro acabou concentrando o estudo mais na cidade do Rio. Para se compreender a importância da chegada do futebol no Rio de Janeiro, o trabalho foca inicialmente em contextualizar como estava a cidade no começo do século XX, no sentido da sua reestruturação e na sua busca por esse novo conceito de modernização importado da Europa. Para isso, autores como Sidney Chalhoub, o Jaime Benchimol e Eline Schwartz são fundamentais para compreender esse processo. Compreendendo isso, entende-se como o futebol chega como uma prática importada e apropriada pelos mais ricos,
que usam isso como um agregador de status e como uma forma de socializar entre seu próprio meio de elite. Sendo rapidamente popularizado, o futebol passou a adentrar nos meios trabalhistas e a criar clubes operários. Essa relação do esporte com a fábrica pode ser vista tanto de uma maior autonomia dos operários em criarem sua própria forma de ver o futebol e como tentar se relacionar com esse novo conceito de sociedade através do seu horário livre para poder praticar e para poder exercer esse esporte, como também pelos patrões que viam no futebol uma forma de poder controlar, entre aspas, o seu operariado, fazê-los vestir a camisa da fábrica. Para isso, obras como Admário Filho, Leonardo Pereira e Glauco Souza ajudam a entender o processo de popularização do futebol e a sua entrada nos meios operários. Após isso, o trabalho desenvolve como a prática dentro das fábricas não agrada os clubes de elite. Para isso, periódicos como a Gazeta de Notícias, o Correio da Manhã e o Imparcial, que eram meios de grande circulação midiática, mostram um lado desses clubes de elite. Também insatisfeito com a prática de futebol pelos operários estavam os movimentos anarquistas e sindicalistas, que difamavam o jogo pelo seu caráter burguês. Para isso, periódicos como a Guerra Social e a Voz do Trabalhador ajudam a entender essa visão negativa que o futebol carregava por esses grupos. Lembrando que os clubes de elite e os movimentos anarquistas, em geral, ambos não gostavam de ver o operário jogando futebol, porém, eles tinham motivos completamente diferentes para isso. Nas conclusões, é importante destacar que o futebol chega ao Rio de Janeiro num contexto de mudança de comportamento da elite vigente. Ele passa a ser visto e praticado informalmente pelas camadas não desejadas dessa elite carioca. Dentro das fábricas, o esporte passa a ser um desejo tanto do operariado quanto dos patrões, por motivos totalmente diferentes, como já foi analisado. E os movimentos anarquistas e sindicalistas reprovavam o futebol, pois destacavam sua condição alienante e desmobilizadora. Essas são minhas referências bibliográficas e essas são minhas fontes. Muito obrigado pela atenção.